Pessoas e ambiente, um certo equilíbrio seria possível, mas ainda estamos muito longe disso. Os seres humanos querem satisfazer as suas necessidades, mas a natureza tem os seus limites. Se todos os recursos naturais forem esgotados, como é que vão viver as gerações futuras? Sustentabilidade é a palavra no Sem Censura de hoje. A pergunta do dia, você sabe? Qual é a pergunta do dia, Camila? O que você faz para tornar o mundo mais sustentável? E aí? Olha, pelo Facebook, a Sandra Valéria diz que ela separa o lixo dela, reutiliza a água, compra o mínimo de produtos industriais, mas ela queria fazer mais. E aí ela pede dica do que ela pode fazer para poder ter mais iniciativas sustentáveis. Legal. Vamos... Energia solar não Posso pode falar? ficar... Olha, Vamos lá, Rodrigo. Então, o que a gente tem que definir é o seguinte, sustentabilidade tem que ser mais do que uma palavra. E ela é muito mais que um conceito ou projeto. Talvez o erro do passado tenha sido esse. Sustentabilidade é estilo de vida, ou seja, impacta como cada pessoa vai viver a sua vida. Seja, não só na ponta final de separar o seu lixo para guardar, mas até na forma como ela consome. De onde vem o que ela consome, as fontes, se é sustentável ou não. E hoje melhorou muito a qualidade da informação. Então, acho que a grande mudança de escala, de que se independe de cada um de nós, é encarar a sustentabilidade como um fato, um fenômeno cultural. E não aquela coisa chata que a gente estava falando agora, que é uma coisa do cientista, da coisa complicada, Fora que tem uma gente, história... né? Não é nada complicado. O que eu como vem de algum lugar e o que eu jogo fora vai para algum lugar. Pode ser desde o lixo que eu jogo, que pode entupir um bueiro, que vai provocar o alagamento de uma rua, que vai causar uma doença a uma pessoa, até uma comida que eu compro que explora o trabalho de uma comunidade rural no interior do Brasil. Então, Deixa eu dar uns números. De toda a energia do mundo, que é um dos grandes fatores, vamos dizer, perturbadores ambientais, metade é gasta nas edificações. A outra metade, metade em deslocamentos, transporte, né? E metade em processos industriais. Então, tudo que a pergunta falou diz a ver com aquela metade muito picadinha. O grosso está dentro da casa dela. É a energia que ela usa, é a Você falou que é na edificação no sentido não da construção da casa, mas nas edificações. Tudo, na construção, nos materiais. E na edificação em si. Usar, por exemplo, a cortina, proteção, chama-se refrigeração passiva, mais ventilação, menos ar-condicionado. Nós somos viciados. Se você medisse a energia que você usa em escravos, sabe quanto você teria? 90. Entendeu? Então é como se tivesse 90 pessoas comendo, fazendo, uns para te abanar, outros para trazer a comida, outros para fazer. Então esse número é impactante. É como se o mundo não tivesse 7 bilhões de pessoas. É como se tivesse 700 bilhões fazendo. Porque nós nos acostumamos a fazer muita coisa. Então, o conselho é em torno da gente. É diminuir. Então, vai ler, não ilumina essa sala, não. Liga a sua lâmpadazinha. Não liga ar-condicionado a 18, liga ar-condicionado a 25. Isso é cultura. Agora tem um outro lado que eu queria para a nossa telespectadora. O que foi dito aqui é o fundamental, mas também inclui faça política. Participe. Não política com P minúsculo, eleger fulano, né? Política com P maiúsculo, porque as políticas públicas e a sua cidade exigem essa participação do cidadão. Ok. Mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Agora é uma pergunta direcionada para o Sérgio Besserman. A Vera Sá diz que o Jardim Botânico é um dos lugares mais preservados do Brasil. Por que os idosos têm que pagar para frequentar o parque? Será que não há possibilidade de gratuidade para os idosos? Na verdade, a decisão tomada em gestões anteriores e correta, do meu ponto de vista, foi de obediência estrita à lei. A lei é muito ruim. Então, a lei, em vez de privilegiar, por exemplo, o grupo dos idosos, ela acaba fazendo com que muito mais das metades de entradas no Jardim Botânico sejam meias entradas. É todo mundo. Nós vamos continuar obedecendo a lei. O Jardim Botânico está aumentando seu ingresso, que é o mais barato do Rio de Janeiro, com relação a qualquer atração
nós estamos numa crise, mas nós estamos fazendo um estudo específico para ver se é viável para quem tem mais de 65 anos oferecer a gratuidade. Esse estudo está em andamento, não é um compromisso, que se isso for abalar as receitas, nós estamos num momento de crise, mas a nossa percepção é que será possível fazer isso. De resto, a gente obedece à lei. É importante o montante de receita que vocês arrecadam para o funcionamento? No Brasil existe uma coisa muito estranha, e só no Brasil. Todo órgão público que produza uma receita própria, essa receita vai para o Tesouro, vai para o, chama-se GRU, é o nome técnico. Então, se a visitação do Jardim Botânico dobrar, o dinheiro vai todo para Brasília. Mas por isso que eu disse que é no Brasil, há um compromisso informal de que se você aumenta a sua receita própria, isto retornará sob a forma de um acréscimo de orçamento. E no caso do Ministério do Meio Ambiente, isso tem sido bem cumprido. Caso do museu também, não é, Mônica? Somos do Ministério da Cultura, vinculado... Eu nunca vi isso não, Mônica. Não, o quê? Dinheiro retornar. Não, pois eu vou falar, é diferente. Bom. O Museu de Belas Artes... Vai para Brasília e fica. Não, mudou a legislação do ano passado para cá, né? Nós somos ligados ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e ao Ministério da Cultura. A nossa arrecadação de uso de imagem, a questão da bilheteria, tudo mais, é recolhida através da GRU, vai para Brasília. Do ano passado para cá, esse retorno desse recurso vem de uma forma, mas não é porque eu aumentei, vem um maior valor, não, da arrecadação do orçamento. Mas vai e tem retornado de uma forma diferente. Antigamente ia e ficava num fundo perdido. Agora você já tem um mínimo noção. Já tem um mínimo para para os os museus. Tem mais alguma pergunta, Camila? Olha, tem sim. A Ana Maria Magalhães diz que ela faz puffs sustentáveis com pneus para as famílias e os amigos. Ela também utiliza os puffs no trabalho dela, então ela transformou algo sustentável até em trabalho. E de uma coisa muito importante para a gente se livrar, que é pneu, por causa da dengue. Que está tudo ligado. E pneu, justamente, é um tipo de lixo muito especial, porque pneu largado por aí... Difícil. É um problema sério. É difícil de ser recuperado. Ainda não inventaram uma tecnologia melhor para as rodas dos carros. O pneu pode ser usado para asfalto e melhora muito a qualidade do asfalto. Pode ser usado para algumas outras coisas. E aqui, como do exemplo que estávamos todos pedindo, a nossa amiga telespectadora descobriu um jeito. Essa pergunta ajuda na resposta da telespectadora anterior, né? Que legal. Porque são iniciativas desse tipo, que são muito bacanas, muito úteis para a gente dar, para cada um de nós fazer nossa parte. O Herbert de Souza, o Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, falecido, saudoso, que dirigiu por tanto tempo o IBASE, a ONG Base, ele costumava citar aquela historinha, né, do beija-flor e do incêndio, para dizer exatamente isso. Claro que não é uma iniciativa apenas que vai resolver, mas se pelo menos cada uma das pessoas fizesse uma parte, e nesse ponto eu lamento profundamente, eu que morei 6 anos e meio em São Paulo, e nós estamos falando em rede nacional, e reconheço uma série de avanços que São Paulo teve em relação aos assuntos ambientais, mas lamento profundamente, por exemplo, o apego que boa parte dos paulistanos ainda tem com a questão do automóvel. Porque, se você falou, Vera, e você falou sobre a questão da indústria automobilística, enquanto as pessoas acharem que mesmo travadas 2 horas no trânsito vale a pena ter automóvel na rua, elas não estarão dando a parcela delas. Dessa parcela que falamos aqui, dessa contribuição que o Betinho comparava com a história do beija-flor e do incêndio. Cada um precisa fazer a sua parte. E uma delas é pressionar as autoridades para que o transporte público seja de qualidade. É carro demais, não é isso, Sérgio? Carro demais nas ruas das grandes cidades. Mas a culpa não é dos paulistanos, Marco Aurélio, porque aí a culpa vai ser dos brasileiros. A culpa é dos moradores das grandes cidades em geral. Eu citei São Paulo pela minha experiência pessoal de ter morado lá. O Marco Aurélio está tão certo que eu vou reconhecer aqui. Eu li uma informação acerca de um ano atrás. Você gosta de calhar falando mal do paulista? Não. Não é por aí não. Eu li uma informação há um ano atrás que, se me perguntasse, eu dou aula disso na PUC, eu diria, não, isso é impossível, a mudança cultural não é tão rápido. Eu diria isso há 5 anos, 4 anos atrás. Entretanto, ano passado eu li uma pesquisa, jovens norte-americanos de 16 a 25 anos, então é essa geração com a que eles falavam, isso no ano passado, 40% deles já tinham resolvido. Não tem carro e não querem ter carro. Eu juraria 4 anos atrás que isso não aconteceria. E, no entanto,
Já aconteceu. Vera, deixa eu falar um pouquinho. Pode. Na minha geração, o sonho, que começava ali aos 15 anos, era tirar a carteira. Para poder, né, nem ter carro, era dirigir um carro. Era um sinal de independência e tal. Independência, status, Hoje, tudo bom. os jovens já nem tirar carteira querem. Eu tenho uma filha que mora em Munique, na Alemanha. É uma pesquisadora brasileira, casou com um alemão. E eu vou lá com muita frequência. Então, eu tenho lá na garagem da casa dela uma bicicleta. Eu faço tudo num raio de uns 30 ou 40 Aqui quilômetros. Aqui é impossível. É perigoso. Mas aqui é Ele muito mora perigoso. em Petrópolis, Sérgio. Ele não mora no Rio. Não, eu moro no Rio também. Eu tenho uma casa em Petrópolis. Tenho bicicleta e ando, mas não lá da seguinte maneira, porque lá não é uma sociedade de serviços que te trazem coisas. Se eu quero uma pizza, eu tenho que ir no restaurante pegar. Se eu vou fazer compra, eu levo na bolsinha na bicicleta. Então, lá você faz tudo de bicicleta. E o cara tem um BMW na garagem, que ele sai de vez em quando, mas não Final de anda semana, no máximo. 20 mil quilômetros, feito um Você cara aqui sabe no Brasil. que se você vai fazer 80, o Tom Jobim Não, eu iria vou- fazer eu 90. vou fazer 80 nesta Daqui a alguns década. anos. Nesta década. O Tom Jobim ia fazer 90. E ele tem uma história que eu adoro, que ele diz assim, nós ficávamos na rua Barão da Torre, ele morava na rua Barão da Torre, e apostávamos qual é o próximo carro que vai passar. Um dizia assim, vai ser um Ford, outro dizia, vai ser um Chevrolet verde. E às vezes demorava 40 minutos para o carro passar. Quer dizer, em uma geração mudou, não existe mais isso. Mudou né? tudo. Mudou. Agora, me fala da China um pouco, porque eu li outro dia que o futuro da geração de calor, de energia do sol, está na China, é isso? É verdade, acho que até o presente, né? Acho que tudo que a China Já faz, estão ela fazendo, faz né? em Não, larga porque escala. aquele né? volume é de tal ar, né? Exatamente. Então, acho que a maior parte da produção de painéis fotovoltaicos, né, que é a tecnologia que capta a energia do sol para gerar energia elétrica, vem da Ásia, né, principalmente da China, né? Mesmo tecnologias alemãs ou tecnologias de países europeus já foram incorporadas, né, no Parque Fabril da China. E é barato, então? E tende a ser mais barato, né? Acho que o Brasil está começando a incentivar um pouco a produção local. A gente já tem uma fábrica já de montagem, né, dos módulos fotovoltaicos, tem uma outra, tem uma empresa que já está trazendo uma fábrica para o Brasil. Existe um estímulo do BNDES, né, para que projetos financiados pelo BNDES tenham componentes nacionais, então isso acaba estimulando. Mas realmente competir com a China não é fácil, né? Não, mas não era no sentido de competir, porque a China trará isso, né? A gente não pode brincar com o paulista, porque eles não merecem. Já fazem muito pelo Brasil, mas a gente pode brincar com o chinês. Eles fazem esse lado bom aí, em eólica também. Mas eles continuam a entupir o mundo de carvão numa escala muito maior do que... Não, mas eles é que pagam um preço tão assustador. Não, nós também. Nós também, né? Porque Porque nós somos quando a fumaça solidários, sobe, né? não respeita a fronteira. O aquecimento global não importa. Não adianta que tá. Quer dizer, Eu também Pequim, acho. então, não sei quem A conhece poluição Pequim é aqui. Pequim, Pequim, mas o semana aquecimento passada, foi de global novo, a é... De cidade certa foi forma, fechada Pequim é ali, porque influencia diretamente nós. Sim, mas Pequim parece que é uma Londres de Exatamente. Século aquele fog. XIX, Século Aquela, XIX, Teve né? uma escola chinesa, uma cidade chinesa que cancelou as aulas num dia, não era porque a poluição tinha passado do nível para a Do saúde, era porque não dava para enxergar. o Ponto de sala de ônibus ou... É uma loucura. Agora, a gente precisa fazer essa mudança. A gente está falando de energia, enfim, eólica, das energias alternativas. O Bessman chamou muito bem a atenção de que tem uma militância política que a gente precisa fazer para destravar com que a coisa, enfim, aconteça. O custo precisa baratear e empresas como a do Henrique realmente precisam trazer soluções que sejam de baixo. Uma coisa interessantíssima, um dos prêmios ano passado na Convenção do Clima que foi dado para a inovação nessa área do clima, que acho que é totalmente aplicável, eu tenho repetido isso para todo mundo, aqui é o caso brasileiro, é como é que você junta duas coisas que são essenciais para esse mercado. Quem tem dinheiro para fazer energia, painel solar, que é caro e hoje está acessível a poucas pessoas, e quem tem telhado. Eu moro no Rio de Janeiro, num prédio de 7 andares, e eu não tenho telhado se eu quiser colocar. Mas no Rio de Janeiro a gente tem um monte de local, um monte de comunidades que tem telhado e não tem condição para fazer. Esse prêmio ano passado foi para uma pequena startup como a sua, que resolveu juntar as duas coisas, quem tem dinheiro e tem telhado. Então eu podia pegar, com o meu investimento, ou o Alqueres, ou o Bessman, ou todos nós aqui,
e financiar a instalação de um painel solar em quem tem telhado no Dona Marta, por exemplo, e a energia que entra no grid, ela tanto abastece aquela família, quanto gera desconto na minha conta, porque ela está entrando no grid da energia. Então, que é a nossa meta. Esses arranjos não vêm das O grandes tem empresas. telhado ou não tem? Temos cúpulas e a nossa meta nas coberturas Então. ter esse teto solar. Esse Por arranjo exemplo, o vai tamanho- vir de empresas de inovação, não vem do grande. Mas E- só se e consolida com isso que o Sérgio falou, que é uma participação para que isso possa ser aceito do ponto de vista legal e não perseguido, impedido, que é basicamente o que várias agências reguladoras protegem os negócios existentes. Agora, eu tenho uma pergunta para o Henrique, que é um tanto provocativa, mas é meu papel aqui como debatedor. Quero deixar bem claro que eu sou defensor da energia solar, mas a energia solar, que aliás na Alemanha tem uma presença muito mais forte do que nos países que poderiam usar muito mais a energia do sol do que a Alemanha. A Alemanha tem porque o pessoal tinha medo da energia atômica, então investiu fortemente em energia solar. Mas a energia solar, que tem todas essas vantagens que você listou, Henrique, ela é criticada, os painéis fotovoltaicos são criticados por dois aspectos. O do preço e de que a própria fabricação do painel teria um aspecto ecologicamente incorreto. O que você tem a dizer sobre isso? Tenho duas boas notícias. A primeira é com relação ao preço. Normalmente, quando se discute o preço de um equipamento, a questão do equipamento fotovoltaico, a primeira pergunta é quanto custa, né? E a nossa proposta na Insolar é que a gente consiga chegar num valor em que a pessoa consiga pagar um financiamento de um sistema fotovoltaico com a própria economia que ela tem na conta de luz. Ou seja, um exemplo prático, tem uma creche no Santa Marta que gastava em média R$300 de conta de luz. Se ela tiver um financiamento de R$200, R$250, ela consegue no mês seguinte já paga o financiamento e já tem um retorno econômico. Então a gente aposta muito nesse momento, que a economia seja maior do que o financiamento. Para chegar lá, naturalmente você entra na discussão do preço. Aí o preço você pode reduzir, seja com subsídios, mas naturalmente isso exige um esforço aí de articulação, etc., que demora um pouco mais. Com negociações coletivas, a gente atua com a base da pirâmide, você naturalmente tem uma massa maior de pessoas, você consegue ter uma negociação mais interessante. A gente, inclusive, está conversando já com algumas empresas para conseguir desconto nos equipamentos, em função do aspecto social, do aspecto ambiental. Tem a opção de participar de editais, como o edital do Programa de Eficiência Energética. Então, somando todas essas iniciativas, negociações coletivas, articulação com agências reguladoras, empresas Sempre coisas fotovoltaicas. pequenas, iniciativas pequenas. É a forma de começar. Não tem que ter uma política pública mais ampla, não? Esse é o nó, né, Sérgio? Acho que a gente precisa, de novo, o nó da energia é o nó da agricultura, é o nó da energia fóssil. Por que todo mundo fala de comida orgânica e comida sustentável e da água? E da água. Fala todo mundo comida orgânica, sustentável, é importante, e 99% do financiamento para a agricultura brasileira vai para a agricultura do passado e só 1% vai para a agricultura de baixo carbono. Porque tem uma escolha política. Por que a gente está discutindo na contramão de todos os países uma lei que está no Congresso para aprovar carro de passeio a diesel no Brasil? Está no Congresso agora para votar e as pessoas querendo votar isso. O mundo inteiro fazendo uma transição para o carro elétrico, e a gente abrindo uma coisa que já estava proibida. Já estava proibida. Fechado, Então, eu acho que a gente precisa, sim. Acho que o pequeno ele tem o valor da demonstração. Eu acho que o valor da demonstração é o que enche a gente de esperança da possibilidade que pode fazer. Então, quando o Henrique chega aqui e diz, não, hoje é possível você instalar painéis solares num preço competitivo e que você recupere esse investimento, isso era amanhã. Por que a gente está discutindo fazer usina termoelétrica no Brasil? A Alemanha é tão boa assim, Ela consegue ter essas políticas públicas. Ela conseguiu manter uma tão... competitividade extraordinária, fazendo o que eles chamam de Revolução Verde, que é uma revolução na área da energia, que o Ked conhece muito mais. Eu vou até só sair rapidinho de energia. Entre aspas, não é que vou sair não. Como diz o Alqueires, a gente nunca sai de energia. Mas para citar um exemplo que você mencionou. Hoje em dia, o ar-condicionado, se você põe ele em 22 ou em 16, já faz uma diferença a quantidade de energia tremenda. Pois bem, a arborização de uma rua, de um bairro ou de uma favela, ela, segundo pesquisas, boas pesquisas, os melhores casos, ela consegue reduzir 3, 4 graus a temperatura, 2, 3, 4 graus, varia. Então, se você arboriza, o sujeito já vai poder ligar o ar-condicionado de noite para conseguir dormir, esse calor do Rio de Janeiro. Em vez de botar 16, ele já põe 22. Aí você diz, mas numa favela todo mundo tem ar-condicionado também.
O telhado verde também. É telhado igualzinho, verde ajuda. um telhado verde ajuda. drasticamente a Pintar de temperatura. branco o telhado ajuda. Também, é. Não, assim a Mônica Chechel, o Rodrigo vão deixar de morar em Petrópolis e vão voltar a morar no Rio. Vai ser mais fácil, mais barato. Mas, enfim, a arborização, que era uma coisa que a mudança cultural envolve pressionar o poder público, mas também a gente sair da caixinha. Deixa eu pegar a arborização outra era coisa. paisagismo e agora é algo ligado, como disse o Alqueri, A sustentabilidade. sustentabilidade. Vamos lá. O que A ajudaria sustentabilidade é mais é ter uma boa internet. Se tivesse uma boa internet, nós todos não precisaríamos nos deslocar tanto. Você não imagina a quantidade de deslocamentos, às vezes até de avião, porque é difícil você fazer uma reunião como essa. E eu participo de inúmeros conselhos, por exemplo, que vem um cara de São Paulo, vem um de Santa Catarina, vem um do Rio, e aquilo vem, tem que marcar de véspera, dorme num hotel, pega... Se tivesse uma tela de televisão que cada um falasse, imagina a quantidade de energiamento. Aí eu tenho a seria sensação gasto. que o ser humano adora se encontrar. Eu uma adoro. sensação. Essa é uma Eu tremenda acho uma discussão. maravilha. Eu sei, Mas mas a olha, mas gente, Vera, mas a gente Mas é uma maravilha, Eu você se discuti, encontra, eu eu discuti adoro. com o CEO Olhar, essa coisa. a gente se olhar, encontraria Para outra coisa. Pra Mas eu outra quero coisa. ser mais eficiente no Eu discuti com o Não, CEO eu essa entendi, coisa. eu entendi. Eu Que tem entendi o que ele falou. Home office, Mas a trabalhar gente em se casa olhar com é o uma computador. maravilha. Porque, isso é estupidez. Ah. O jeito que a gente trabalha hoje é estupidez. É porque o mal Você está nós em já sei. casa, tem o computador. pessoal Aí você resolve esquenta o namorar planeta assim, 2 tá? horas para ir para outro computador. Aí Tem um o CEO, celular. Você um quer falar, tá patrão, mudando muito rápido, gente. ele me disse assim, não, mas eu preciso olhar meu trabalhador, meu No colega no olho, sentir o coração dele. E eu respondi, não, mas eu concordo, mas todo dia? É muito amor. Só para marcar terça de manhã para olhar no olho e quinta de tarde para sentir o coração? Não é essa a ideia. Segurar na mão. Porque essa coisa de sai todo mundo de casa, vai todo mundo a trabalho. É isso que eu quero estar falando. Isso pertence a um mundo que acabou, não Que tem acabou. sentido. É Mas ainda outro não mundo. tem essa cultura Ó, aqui no Brasil. para ficar para o próximo, vamos pensar na coisa da... A Bessima falou da arborização, que é extremamente importante no clima, e a gente no Rio de Janeiro vive um falso dilema. Todo mundo acha que o Rio de Janeiro é a cidade mais verde do mundo. O Rio Todo de mundo Janeiro... acha? Não, Mas é muitas muito pessoas desigual. acham. Calma, vamos lá, vou corrigir. Muitas Tem pessoas muita acham. árvore, Muita mas é árvore, muito porque a pessoa olha para a desigual. floresta... Qual a da pessoa- Floresta da Tijuca? Isso, É que vê o mas é a Guarujá, cidade, é maior que uma a das Tijuca cidades ainda. do mundo com maior déficit de árvores no cimento. E pensar cada dia o que a gente está fazendo para ter uma atitude sustentável. Essa é a nossa pergunta. Depois do intervalo, a gente vai continuar o nosso papo. Responda a pergunta. Você sabe que o Sem Censura é um programa da TV Brasil.